galera, sejam bem-vindos. Meu nome é Júlio de Lima, eu sou especialista em testes de software, já atuando na área há mais de 13 anos. Sou bacharel em engenharia de software, possuo uma especialização em docência no ensino superior e também um mestrado em engenharia elétrica e computação com foco em testes em inteligência artificial. Vamos lá então? Bem, para que a gente possa começar, então, é importante que a gente fale sobre o que é teste de software e a sua importância dentro de um processo de desenvolvimento de software. Bem, teste de software é uma atividade que é realizada por profissionais. Esses profissionais eles são nomeados analistas de teste ou analistas de qualidade de software. Hoje em dia, essas são as definições mais comuns para esse papel. O que esse profissional faz é participar do processo de desenvolvimento de software e contribuir para um time durante o desenvolvimento de um produto de software. Pensa num produto de software como sendo um app, um aplicativo que você instala no seu celular ou um aplicativo que você usa através de um site na internet. Essas são alguns exemplos que você tem de softwares. Esses softwares são criados para que você permita aos usuários finais, seres humanos, assim como eu e você, que a gente consiga então fazer uso de um computador para resolver alguns dos nossos problemas. A questão é que quando um produto de software é desenvolvido, ele precisa ser testado, de modo que a gente consiga então identificar alguns riscos nesse software, riscos para a qualidade do software, e assim conseguir antecipar possíveis problemas que os seus usuários finais venham a enfrentar. Vou dar um exemplo para vocês. Se vocês forem prestar atenção nas notícias relacionadas à tecnologia, ao setor financeiro, por exemplo, você vai perceber que durante os últimos anos a gente teve diversas ocorrências de problemas em aplicativos bancários. Poxa, é um banco que saiu do ar, ou é outro que fez o Pix errado, é outro que não apresenta o recibo da forma correta. Tem diversos problemas que são reportados. Esses problemas são os problemas que a gente, como analistas de teste e qualidade de software, tentamos contribuir para que eles sejam identificados antes. Identificar antes significa que os seus usuários finais, a pessoa que vai utilizar aquele determinado aplicativo, vai ter uma experiência de uso do software que é satisfatória. Ele não vai identificar problemas e não identificando problemas, a gente então consegue fazer com que eles fiquem mais felizes e que a gente também, como sendo empresas, evite que nós tenhamos processos, né, que geralmente lá um usuário que ficou infeliz porque transferiu R$50 e na verdade saiu R$500 da conta dele, né, ele vai acabar processando a empresa, a imagem da empresa vai ser danificada e uma série de outros problemas que estão relacionados a isso. Nós, como sendo analistas de testes de qualidade de software, a gente não encontra todos os problemas, mas a gente consegue utilizar de técnicas e de estratégias para conseguir identificar os principais problemas que a plataforma possui. E isso, por si só, já é um grande benefício. Hoje em dia, se a gente tem uma empresa e essa empresa não tem alguma pessoa que é especialista em testes de qualidade de software atuando dentro daquela empresa, a gente acaba vendo que os softwares que são desenvolvidos, eles acabam sendo entregues para os seus usuários finais. E esse software ele geralmente tem problemas muito, mas muito críticos. Novamente, gera problemas para a imagem da empresa, né, perdas financeiras, clientes que abandonam aquela organização, aquele software especificamente. Então, todos esses problemas relacionados à qualidade de software em si, eles acabam sendo minimizados quando existe uma pessoa especialista dentro dessa área trabalhando dentro daquele time. Hoje em dia, é tão comum você ter o testador, né, o analista de testes de qualidade de software dentro de um time, é tão comum que acaba sendo um fator que inclusive é decisivo para que empresas contratem outras empresas. Por exemplo, hoje em dia,
se você vende software ou vende um serviço e dentro da sua empresa você não tem um analista de teste de qualidade de software para contribuir ali com essa identificação antecipada dos riscos, a empresa terceira ela nem contrata a sua empresa por saber que o software ele não é bom. Entende? Então a gente tem aí essa série de fatores que impactam positivamente a empresa que possui dentro do seu corpo de funcionários profissionais que atuam dentro dessa área. Legal. Entendendo então o impacto e a importância desse profissional dentro das empresas, é importante também que vocês entendam como aconteceu o crescimento da área dentro do Brasil. Eu me lembro claramente da primeira vez que eu ouvi falar sobre testes de software. E eu confesso para vocês que na época eu era um desenvolvedor e eu ouvi falar sobre testes de software e pensei, mas como assim? Um profissional que atua especificamente para testar aquilo que eu desenvolvo? Era isso que eu pensava. E eu cheguei até a dar risada, disse, mas como assim? É alguém que apenas fica clicando para saber se alguma coisa está errada? Então naquela época era essa a compreensão que eu tinha. Não existia nenhum testador, nem na empresa que eu trabalhava, e muito menos na cidade onde eu morava. Era algo que era muito, mas muito novo para aquela época e para aquela região também. E eu nem estou falando aqui de um tempo muito antigo, estou falando da época ali de 2007, 2008 mais ou menos. Mas certo é que a formalização da área de testes de software estava começando a acontecer. E nesse momento lá atrás, nesse começo da era de testes de software como sendo uma disciplina formal, a gente começava a ver então empresas que estavam ainda, decidindo se iriam ou não contratar um profissional especialista em testes de software. Ao mesmo tempo, a gente ainda tinha profissionais de teste de software que estavam tentando se especializar. Então eles liam livros, liam artigos para tentar entender melhor qual era o seu papel dentro daquela nova disciplina que estava crescendo cada vez mais dentro do mercado. Ainda era muito comum que uma pessoa passasse a estudar sobre teste de software e tentasse convencer o dono da empresa a contratar testadores. Era algo que era muito novo ainda. Ainda os líderes, os diretores das empresas pensavam, mas como é? Por que eu vou gastar dinheiro com isso? Não era um negócio bem estabelecido ainda, entende? Beleza. Esse momento lá atrás, ele foi se modificando. E passado mais alguns anos, houve então muito mais testadores sendo contratados formalmente como testadores. Mais empresas tendo dentro da sua equipe pessoas que são especialistas em teste de software. E cada vez mais crescendo a área. E hoje em dia, quando a gente vai ver, como eu disse para vocês logo no início, né? O mais comum é você olhar para uma empresa e essa empresa que desenvolve um produto ter alguém especialista em teste de software lá dentro. Durante o decorrer desse crescimento da área, também houve várias interpretações da disciplina de testes. Vou dar um exemplo para vocês. Lá atrás, a gente acreditava que uma pessoa que é um profissional de analista, um profissional analista de suporte, analista de implantação, era o único profissional que poderia fazer os testes. Foi passando os anos e a gente descobriu que não, existe um profissional especialista em teste de software, o analista de testes. Foi passando mais o tempo e a gente descobriu que a gente precisaria ter muito mais papéis. Então a gente começou a segmentar. Então tinha lá o testador que só executa, um analista de testes que desenha quais são os testes. Tinha lá um outro profissional que era o líder de testes, que ele lidera uma equipe de testadores. Um automatizador de testes, que automatiza os testes. Um gerente de testes. Um diretor de testes. Então foi ali então se criando esses papéis. Hoje em dia, no momento em que nós estamos vivendo hoje, que é um momento onde nós chamamos de uma adoção mais comum do ágil, e para quem está aqui e é novo e ainda não entende muito bem essa nomenclatura, pensa que o ágil é uma forma específica de se gerir um time que desenvolve softwares, ok? Para ser bem abstrato e para ficar bem claro até para as pessoas não muito técnicas, ok?
Então tem lá essa forma nova de trabalho, que pra gente hoje já é comum, né? E nessa forma de trabalho, a gente deixa de ver aquele monte de cargos que existia antes e passa a ver um novo papel, que é o analista de qualidade de software. Entende? Então, no decorrer dos anos, as coisas foram se modificando, mudando bastante. Por exemplo, lá atrás, no começo, testadores costumavam ganhar muito pouco, menos que os desenvolvedores. Hoje em dia a gente já vê uma diferença. Hoje em dia a gente vê muitos testadores que ganham muito mais do que desenvolvedores até. Né? Então, foi se modificando. Hoje em dia a gente tem o papel do analista de teste de qualidade de software do Brasil, sendo inclusive valor muito valorizado no exterior. Muitas pessoas que moram aqui fora, por exemplo, eu moro aqui hoje nos Estados Unidos, a gente vê os brasileiros como sendo muito bons testadores. Então a gente até construiu uma reputação por uma série de fatores que foram acontecendo no decorrer dos tempos. E isso traz até pra gente uma série de empresas de fora que acabam buscando testadores no Brasil. Pela questão dessa reputação de sermos bons testadores e bem técnicos, por uma outra questão também que é o time zone, né, que é, eu não sei como a gente poderia chamar isso em português, mas é o horário que nós temos no Brasil em relação aos outros países. Então, uma série de fatores, o valor, o custo, né, do trabalho, da mão de obra em si dos testadores. Então, uma empresa que gera o seu faturamento em dólar, ele pode pagar uma quantidade que para as pessoas que atuam no Brasil vai ser uma fortuna, né? Mas que para eles não vai ser tão caro quanto pagar para pessoas que moram nos países. Por exemplo, eu moro aqui nos Estados Unidos e um profissional aqui nos Estados Unidos ele vai ganhar uma quantidade X de dólares anual. E no Brasil, se for equivalente a metade disso, se a gente for converter para o real, já vai virar uma fortuna, né? Então, isso é algo que também influencia muito. Então, hoje em dia, eu tenho muitos alunos que já atuam para empresas do exterior, ganhando no Brasil em dólares. E convertendo em reais fica realmente aí um valor muito alto. Então, isso tudo tem acontecido. Por quê? Porque a disciplina de teste de software cresceu e cresceu muito no decorrer desses anos. Ok? A gente vai então agora pedir para vocês curtir esse vídeo. Se você curtiu essa aula de hoje, deixa aí o seu like, ok? Também comente com aquilo que você achou, dando o seu feedback e também compartilhe com seus amigos. Muito sucesso para vocês, um abraço e até a próxima!